Primeira coisa que eu queria falar nesse vídeo é chupa Flamengo. 2 estrelas no peito é pra poucos. Vocês podem ter a Globo, podem ter a Rádio Nacional, como foi lá atrás, podem ter o sistema na mão, podem ter dinheiro, mas 2 estrelas no peito quem tem somos nós. E quem teve isso aqui, ó, esse mano aqui, fomos nós. Nunca serão maiores que nós. Absolutamente nunca. Gente, vamos conversar, tem muita coisa pra falar, porque o Flamengo também é pauta desse vídeo. Afinal, Neymar no Flamengo? Precisamos conversar sobre isso. Saiu uma notícia que dá a entender que o Flamengo pode tentar o jogador até a Copa do Mundo. Precisamos também falar de outras notícias, como a oficialização do Cincinnati. Pela contratação, o Santos contratou de definitivo o Barreal. Não sabemos ainda os moldes financeiros, precisamos falar. E claro, precisamos também falar sobre esse novo acordo do Santos com uma empresa árabe que acende os olhos dos santistas, que já me perguntaram e me procuraram. E é isso, quer dizer que a SAF está se aproximando? Vamos conversar. Não antes de você deixar o seu like, ativar o sininho, hypar esse vídeo, se inscrever, muitíssimo importante. E já bora trocar uma ideia, porque saiu uma notícia do Matteo Moretto, repórter do Diário Marca, que não é pouca bosta, um dos grandes jornais da Espanha, onde o Neymar jogou por muito tempo, que falou que o Neymar pode acabar indo para o Flamengo. A notícia dele é de que o Santos deseja renovar o contrato do jogador por mais uma temporada, mas ainda não há um acordo definitivo. Enquanto isso, o Flamengo avalia a possibilidade de contratá-lo, com vários jogadores do elenco rubro-negro pressionando pela chegada do camisa 10, acreditando que isso tornaria o atacante a recuperar um melhor desempenho e chegar em forma à Copa do Mundo. Muita gente defendeu isso, né? Que se o Neymar tivesse um time melhor ao lado, o Neymar mostraria que tem capacidade de jogar em mais alto nível, então, portanto, defender as cores do Brasil na próxima Copa do Mundo. Bom, aqui no Brasil não há nenhuma apuração nesse sentido, não vi nenhum repórter grande que cobre o Flamengo, que cobre o Santos falando dessa movimentação. Isso vem lá de fora, né? De novo, de um jornal grande, por isso que eu tô repercutindo, não é qualquer bosta, um tabloide, nem nada do tipo, é um jornal muito grande que fala sobre essa possibilidade. Acho que seria esportivamente até defensável, mas no que rege tudo da carreira do Neymar, péssimo para a imagem dele. Ele sairia dessa forma muito mal do Santos, seria eventualmente muito criticado, e acho que isso não ia ser bom para a imagem dele. Mas qual é o objetivo dele de fato? Né? É a Copa do Mundo acima de tudo? Ou é, além da Copa, ajudar o time que ele diz torcer, tatuou na perna, que fala todos pros ventos, sou o Santos pra caralho? Vamos ver. Primeiro a gente tem que saber se isso aqui é verdade. E de novo, repito, apurações aqui do Brasil não vão nesse sentido. O que a gente tem de apurações nacionais é do Diário do Peixe, que disse que o Santos se acertou com o Neymar pai, que só falta a assinatura do contrato para um contrato de 6 meses. E temos outra versão do Lucas Musetti, que ele diz que não há ainda um acerto, que as partes esperam conversar e que esse acerto pode ser que aconteça depois da cirurgia que vai ser realizada na próxima segunda-feira. Então, acho que se eu não me engano, dia 22. E então, a partir do sucesso da cirurgia, isso pode começar a ser conversado. Vamos ter que aguardar, vamos ter que esperar, mas como vem de um jornal com muita credibilidade, é pra gente ficar de olho nessa notícia. E, bom, enfim, vocês sabem, né? Pra mim, se o Neymar for embora, com o salário que ele ganha, e segundo o Diário do Peixe, é bem importante frisar, o Santos topa continuar pagando esse salário gigantesco pro Neymar, mesmo com o desempenho dele muito abaixo. Sinceramente, assim, acho que é uma perda. Eu não sei, eu acho que eu vou guardar esse comentário pra mim, esperar acontecer. Melhor, né? Comentar sobre algo que ainda é muito rumor. E outra, a gente está sempre suscetível também a mudar de ideia. Vamos observar se isso é verdade, se há o interesse, se tiver, qual vai ser a escolha do Neymar, da família, etc. E existiu, né, burburinhos nas outras renovações no meio do ano, e foi exatamente a mesma coisa. Vamos ver o que vai se dar agora. Outra coisa que nós eventualmente precisamos falar, claro, é sobre
o Cincinnati oficializou a transferência do Barreal em definitivo para o Santos. Estou aqui no Diário do Peixe para a gente ler essa matéria juntos. Eles fizeram um agradecimento ao Barreal aqui, que vestiu a camisa por algumas temporadas do time da MLS. E a matéria diz: o UFC Cincinnati oficializou nessa quarta-feira a transferência de Álvaro Barreal para o Santos por uma quantia multimilionária. Barreal atuou por empréstimo no Santos durante a temporada de 25, cumprindo as metas estabelecidas em contrato de empréstimo com opção de compra. Barreal, de 25 anos, chegou ao Cincinnati em 2020 e disputou 121 partidas em todas as competições com a camisa laranja e azul, marcou 19 gols, deu 29 assistências ao longo de 4 anos. A cláusula de obrigação de compra era de 4 milhões de dólares, cerca de 21,6 milhões de reais. O jogador teve participação pelo menos 65% das partidas, atuando por mais de 30 minutos. Com isso, a Argentina assinou um vínculo definitivo com o clube até dezembro de 28. Então, teremos um contrato de 3 anos com Álvaro Barreal a partir do ano que vem. Barreal fechou o Brasileirão de 2025 como artilheiro do Santos, com 9 gols em 34 jogos, além de uma assistência. O desempenho colocou também no top 10 de maiores artilheiros da história do clube na competição. Olha, eu não sabia disso. Numa edição de pontos corridos, será? Estranho. Apesar de ter sido contratado para atuar preferencialmente pela meia, aqui fala da posição do Barreal, etc., o Santos deve ter acertado de pagar esse valor, que era o valor da opção de compra. Eles, segundo informações, o Santos ainda precisava se acertar com o clube para entender qual seria a melhor forma de pagamento. O Cincinnati precisava também, de alguma maneira, homologar o prazo que o Santos havia, de alguma maneira, protocolado. E parece não, chegaram num acordo. Agora, quais serão esses prazos, etc., a gente não sabe. O que a gente sabe é que o Santos não tem dinheiro. O Santos, nesse momento, eu gosto sempre de repetir aqui, deve férias, deve 13º, deve FGTS e deve para vários jogadores direitos de imagem há vários meses. Sem contar, claro, os impostos, né, que aí já também conta como FGTS, 5 meses atrasado. Só a parte de imposto, segundo a apuração de Henrique Farinha do blog Sou Santista, o Santos deve 32 milhões de reais. Eu vi também um corte da live do Ademir Quintino falando que para o Furt, por exemplo, com as parcelas que o Santos tem que pagar de 650 mil reais por mês, são 30 parcelas, o Santos deve ao todo 19 milhões de reais ao atacante, que pouquíssimo fez com a camisa do Santos. Até colaborou um pouco ali, se o Santos não tivesse sido rebaixado em 2023, eu acho que ele seria um pouco mais respeitado, porque ele fez gols importantes, mas que não adiantaram, o time eventualmente acabou caindo. Em 2024 ele foi carta fora do baralho, o Santos até apostou nele. O Marcelo Teixeira chegou a renovar por mais um ano o contrato com ele, porque acreditou que ele fosse o cara para a Série B, mas aí ele começou a ter problemas físicos e, cara, eu não sei se o Furt está jogando em algum lugar. Deixa eu dar uma olhada aqui, Julio Furt. Se ele se acertou com alguma equipe. Eu, sinceramente, não tenho essa... Ele está no Banfield? É isso? Está no Banfield. Fez 7 jogos com a camisa do Banfield e nenhum gol. Está em baixa, problemas físicos gravíssimos, absolutamente graves, e que fizeram com que ele tivesse essa queda brutal de desempenho. Ele tem 36 anos de idade, ainda tem um valor milionário a receber do Santos. Quem dera eu, filho, com 19 milhões na conta, não trabalhava nunca mais. Vocês não iam ver mais minha cara. O pessoal reclama, pô, você não tá na Vila Belmiro? Eu ia estar na Vila Belmiro sempre. Vou botar minha cara aqui pra quê, bicho? Minha vida tá resolvida. Tô brincando, mas assim, puta que pariu, é muito dinheiro, né? Como o Santos paga dinheiro pra jogadores que, assim, não dizem nada, né? É impressionante como que o Santos é mal gerido nos últimos tempos. E uma outra notícia que precisamos falar é sobre a parceria que o Santos fechou com um grupo de performance que detém os maiores clubes do mundo como parceiros, que tem a ver... Eu quero ler com vocês para a gente tentar entender junto essa notícia, e eu ouvi dizer que a origem da empresa coça a cabeça de muita gente, porque talvez isso tenha a ver com uma potencial SAF do Santos. Será? Vamos entender essa história de novo aqui, é o Diário do Peixe, mas não antes de cumprimentar a galera do Diário, o Giovanni Martinelli, o pessoal que faz as reportagens lá, o Lucas, a menina, esqueci o nome dela, me fugiu, desculpa, a Marcela?
Enfim, eles são muito bons, eles fazem um trabalho brilhante e mereceram ser condecorados com a premiação que ganharam na ACESP, reconhecido depois de 8 anos de trabalho. Então, fico muito feliz pela vitória do Diário do Peixe nesse prêmio, pelo trabalho muito sério que eles vêm fazendo há muitos anos, e ser independente não é fácil, sei muito bem, porque trabalho dessa forma há muitos anos, desde 2020 só com trabalho independente. Sei como é que é o perrengue, e ainda mais segmentado, como eles fazem há 8 anos. Esse ano eu comecei um trabalho segmentado aqui nesse canal, sei os desafios que é. Então, fico muito feliz que um site muito sério tenha sido condecorado com essa premiação. Parabéns aí ao Giovanni e à equipe. Vamos lá ver o que o Diário do Peixe falou sobre essa negociação. O Santos deu mais um passo estratégico rumo à excelência esportiva ao firmar uma parceria inédita com a Aspire, o maior centro tecnológico de preparação de atletas no mundo. Com o acordo, o Peixe passa a fazer parte de um programa que reúne apenas 51 integrantes entre os principais clubes, ligas e federações globais em um ambiente exclusivo voltado à troca de conhecimento e boas práticas na área de performance no futebol. O grupo conta com alguns dos maiores clubes do planeta, como Real Madrid, Barcelona, Juventus, Liverpool e United, que se reúnem de 2 a 3 vezes por ano em diferentes países para discutir tudo que envolve o esporte. A partir de agora, o Santos passa a fazer parte desse seleto ecossistema internacional, no qual são discutidos temas que vão além do rendimento em campo, abrangendo áreas como fisiologia, departamento médico, processos de recuperação, desenvolvimento de atletas e gestão técnica de alto nível. O programa é chamado de Aspire in the World Fellows. Essa parceria com a Aspire, vou te falar Aspire mais fácil, representa um movimento estratégico, aqui a aspa do Marcelo, tá? É importante para o Santos, que busca permanentemente alinhar sua tradição à atualização constante dos seus processos e estar inserido em um ambiente internacional de excelência, ao lado de clubes de referência mundial, amplia nosso acesso a conhecimento, inovação e boas práticas, fortalecendo um clube em todas as áreas ligadas à performance esportiva. Aqui, uma aspa que diz: desde 2014 nós criamos essa comunidade. Isso quem diz é o diretor executivo da Aspire, do Aspire. Criamos essa comunidade que reúne 50 dos mais importantes clubes, federações e ligas do mundo. Diante disso, nós damos boas-vindas ao Santos, que passa a contribuir significativamente conosco nessa troca de conhecimento e busca pelo desenvolvimento do futebol. Gente, assim, até agora eu não me disse muita coisa, mas é meio uma COP30, assim, sei lá, um G50 da política, como se o Santos fosse colocado no panteão, assim, dos maiores clubes do mundo que serão ouvidos para as melhoras no esporte. Essas reuniões acontecem de 2 a 3 vezes no ano. Isso aqui, independentemente do que traga de benefícios ao Santos, mostra como a marca do Santos é absolutamente brutal e gigantesca fora do país. Eu brinquei aqui com o Flamengo, mas assim, brinquei com vários tons de verdade, né? Quem é chamado para isso é o Santos, não é o Flamengo. Com tudo em tudo é a marca do Santos. E isso também, ao mesmo tempo, é muito triste, porque mostra a incompetência dessa gente que dirige o Santos há décadas, que não consegue simplesmente trazer receitas diante da maior marca de clube do futebol brasileiro fora do país. O que o Santos tem de receita internacionalizada? E fala-se internacionalização da marca há anos a fio. E o Santos não tem projeto nenhum, a não ser aquele negócio de Santos é do mundo, de marketing, o maior clube do... aquela coisa toda. Não aconteceu nada. Então é incompetência mesmo. Lá fora se valoriza, mas aqui dentro nada se faz para olhar para o dinheiro que está lá fora. Uma pena, mas ao mesmo tempo movimentos como esse mostram como o Santos ainda é olhado com carinho fora do país. Reconhecida como uma verdadeira NASA na formação esportiva, o Centro Tecnológico abriga a Aspire Academy, instituição que combina a educação acadêmica do ensino médio à universidade com formação esportiva de alto rendimento em diversas modalidades, incluindo o futebol. Além disso, o complexo conta com uma clínica médica de referência global, já utilizadas por atletas como Neymar, Cristiano, Mbappé para tratamentos, cirurgias e processos de recuperação. Os caras são referência.
Com a parceria, o Santos passa a ter direito a um dos mais avançados ambientes de inovação esportiva do mundo, consolidando sua presença em uma rede internacional dedicada ao desenvolvimento de atletas e à evolução dos mais altos padrões da performance no futebol. A Aspire in the World Fellows é um programa global de Extend Knowledge que reúne um grupo altamente seleto de clubes de futebol de elite para a troca contínua de experiências técnicas e melhores práticas em performance esportiva integrado ao ecossistema da Aspire, o maior centro tecnológico de preparação de atletas do mundo. O projeto promove discussões, isso aqui já foi dito, enfim. Isso aqui já foi um pouco de repetição do que havia escrito, estava escrito aqui em cima. Aqui tem um pouco do desenho de como funciona essa estrutura que me parece estar à disposição do Santos. Me parece que é isso. Tem que entender direito como é que funciona essa parceria, mas, de novo, o nome do Santos é lembrado por uma instituição global que abrange os principais clubes do mundo. Eu quero entender melhor essa história porque muita gente falou, muita gente comentou de que isso aqui poderia ter alguma coisa a ver com potencial SAF. Então, assim... aqui, ó. Porque esse centro esportivo, o centro esportivo é do Catar, como diz aqui a matéria do GE. Santos fecha parceria com a academia milionária do Catar, já utilizada por Neymar. E aí se fala, bom, o Catar que tentou comprar o Santos em algum momento. Muito se falou que o Catar chegou a não negociar, porque o Rueda não quis vender o Santos, mas que se falava, né, o Rueda tinha apresentado, não era de SAF, mas uma parceria com a QSI, que é do Catar, se falou sobre isso. E desde que o Neymar e o Catar, que também foi dono do PSG, né? Então, e onde o Neymar jogou, e onde o Neymar pai tem relações. Então, peraí, anteninhas, muita gente, desde que Neymar pai chegou no Santos, trouxe essa ideia de que, em algum momento o Santos poderia virar uma SAF, o Neymar pai não colocaria dinheiro, mas ele intermediaria uma venda do Santos para algum grupo árabe. E qual que é o grupo mais próximo do Neymar, dado o fato que o Neymar jogou no PSG, que é de propriedade do Catar. E aí agora o Santos fecha com uma academia milionária do Catar. O nego já começa, peraí, será que tem alguma coisa? Será que não tem? Gente, muita calma. Muita calma, porque eu não sei vocês, mas eu tô cansado de me iludir. É bem importante dizer que no meio desse caminho tem também muita coisa envolvida. Tem, obviamente, a marca Pelé, que foi comprada pelo Neymar pai. Existe centro de treinamento na Praia Grande sendo construído, que ele diz que é para o Santos utilizar, que ele vai explorar comercialmente, mas que ele não cobraria o real do Santos usar. O estádio eu acho uma coisa um pouco mais complexa, tem informações que não deve sair por conta de questões ambientais. Teria que fazer uma destruição em massa num local lá, que era o local original, a não ser que eles mudem de local na Praia Grande, que é o mais provável que aconteça. Mas aquele estádio, aquele projeto me parece que não vai mais rolar por essa questão de leis ambientais. Mas é um Neymar pai que está se movimentando. Que está, né, para onde a gente não sabe, mas de alguma maneira, teve a construção de algumas coisas novas no CTR Pelé, com parcerias, né? Então, até onde isso vai? E em meio a isso, a notícia que sai no Marca hoje de possível interesse do Flamengo. Se tudo isso caminha junto, eu acho muito pouco provável ele ir para o Flamengo, porque o interesse é maior do que propriamente só a questão de onde o Neymar vai jogar e onde ele vai ter mais chance de disputar a Copa. Tem interesse para além da carreira, porque tem a ver com a família, se eles participarem disso. Mas será que o Santos está caminhando a passos lentos para uma SAF de propriedade árabe, com o Neymar pai intermediando? De novo, eu não tenho esse tipo de informação, mas a gente faz análise baseado em tudo isso. Acho que essas coisas conversam, mas assim, ao mesmo tempo não dá para se empolgar. A gente já ouviu tanta coisa. Grupo lá do Chelsea, teve a negociação não, o almoço lá, foto com Bertolucci, Kia e o dono do Chelsea com Marcelo Teixeira no Super Mundial. Aí se falou, o Santos devolveu o David Washington pro Chelsea porque o Santos não quer melindrar os caras do Chelsea, porque o Santos vê uma possibilidade de ser vendido pros donos do Chelsea no futuro. Se falou sobre isso. Então a gente fica o tempo inteiro se iludindo
Com o fato do clube ser mal gerido, com o fato da gente estar mega fora das competições em termos de potencial de vencê-las. E aí a gente fica tentando se iludir com esse tipo de coisa. Eu prefiro esperar, prefiro ouvir as pessoas, prefiro ter um pouco de calma, porque nesse mundo do futebol também as coisas mudam muito rápido, pro sim ou pro não. Então, que há indícios aqui que são, no mínimo, estranhos? Agora, se isso tem alguma coisa a ver, só o tempo vai dizer. O que você acha? Comenta aí, a gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.